em 2020 poderia ter uma epidemia ou uma pandemia. E realmente teve. Né? Quando foi em março, a gente começou a ouvir falar bastante sobre o espalhamento do Covid-19, lockdown e começou toda aquela situação que a gente viveu. Isso foi de acordo com a revista. Nesse ano, a capa da revista The Economist, que foi lançada, todo final de ano eles lançam uma capa, né? O Thiago, uma pergunta. A gente já falou muito sobre isso, né? Foi falado em vários canais, inclusive. A camisa da seleção brasileira, na minha opinião... Primeiro, eu não gostei, tá, gente? Eu tenho a minha lá antiguinha e a que eu gosto é a que eu uso. Certo. Eu não gostei, acho que, enfim... Depois que eu vi até os... Desculpa, eu não sou de esquerda nem de direita, mas acho que o marketing deu uma erradinha ali. Total. E o que eu percebo... E aí eu quero entrar numa outra pergunta pra você. Se você acha que isso tem um sinal ali muito esquisito, né? Pelo corvo, pela propaganda que a gente viu. Sim. E aí eu vou entrar numa outra pergunta que não tem nada a ver, porque eu sou muito curiosa, que é o seguinte. Será que não é perigoso, com isso que a gente viu do Trump, etc., o tiro, ter jogos nos Estados Unidos... Aí é uma opinião minha, assim, é só uma pergunta minha. De repente ter um tiroteio, não sei. Sim. Começando pela camisa, vocês lembram mais ou menos o símbolo da camisa, assim? Parece um demônio, né? Parece, mas ele remete a um bode também. Sim. Se você for olhar bem, ele tem 2 chifres e 2 orelhas ali. Sim. Né? O bode é uma referência ao próprio Baphomet que a gente comentou aqui. Por quê? Essa instituição, ela também controla o mundo olímpico, o mundo dos esportes. Eles não usam a palavra GOAT para aquele cara que é o melhor de todos, né? Sim. A palavra GOAT, que significa Greatest of All Time, em inglês, que é o maior de todos os tempos. Tipo, o Cristiano Ronaldo, ele é o GOAT, né? Aquela moça nas Olimpíadas lá, que eu esqueci o nome dela, que fez acrobacias lá, recebeu teve uma que recebeu um colarzinho de um bode, representa o GOAT. Mas, na verdade, o GOAT... A palavra GOAT em inglês significa bode, né, em português. E é uma referência subliminar ao próprio Baphomet também, porque eles controlam o mundo dos esportes. Então, esses esportistas, eles são controlados por isso também, eles seguem uma agenda. A gente tem fotos, por exemplo, do Messi junto com o bode. Aí eles vão falar, poxa, mas ele é o GOAT, ele era o melhor de todos os tempos, tal. Cara, são mensagens subliminares. Se a galera não abrir os olhos para entender mensagens subliminares, esquece que você vai ser completamente controlado e dominado, entendeu? Na camisa da seleção brasileira, esse ano tem o bode ali. Aí falam, pô, mas é um pacto, o Brasil vai ganhar a Copa então? Na minha opinião, não. Não acho que o Brasil vai ganhar, mas o que eu enxergo é o quê? Que eles fazem milhões de pessoas, vão fazer com que milhões de pessoas na Copa do Mundo vistam a camisa do bode. Entendeu? Vistam aquela camisa. E aí a gente fala sobre energia. Eu acredito sim na parte de energia. Eu acredito na parte de frequência. Mas aí você acha que o Brasil pode ganhar por isso ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que o pacto assim não seria para que o Brasil ganhasse. Isso nem importa para eles. Para mim, o futebol, na mente deles, é uma forma de pão e circo para a população. Não importa nem quem ganhe, entendeu? É só para que eles cumpram objetivos enquanto a população esteja anestesiada assistindo o jogo. Eles vão empurrar várias coisas, principalmente no governo, e sempre fizeram isso. É só a população ficar esperta com o que vai estar acontecendo em dias de jogo, por exemplo, né? Em dias que a população fica completamente focada ou alienada naquilo ali que está acontecendo e esquece um monte de outra coisa que vai ser muito pior daqui 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e que eles vão passar por debaixo dos panos ali porque eles sabem que a população está com foco em outro lugar, né? Então, para mim, é isso. Agora, respondendo a sua outra pergunta, Carol, de ter um tiroteio, por exemplo, nos Estados Unidos ou algo assim, eu acredito que pode e eu ainda vou mais além. Nesse ano, a Copa vai ser sediada em 3 países. Estados Unidos, Canadá e México. Olha o tamanho da área que a gente tem e o tamanho e a quantidade de pessoas que vão circular por ali, né? Pessoas que vão estar indo e voltando em massa. Quando você olha uma situação como essa e você vê o que está acontecendo no mundo, inclusive eu gosto bastante assim de mensagens subliminares, né? Não sei se vocês já ouviram falar da capa da revista The Economist. Não. Já ouviram falar? A revista The Economist... Não, a revista sim, mas nada ligado a certo. Uma simbologia. Essa revista, The Economist, ela é hoje da família Rothschild, que a gente citou agora há pouco. São aqueles caras que mandam na grana no mundo. Os caras que mandam na grana, eles estão no topo da pirâmide. São eles que controlam a agenda global. Então eles sabem, ou pelo menos eles ditam aquilo que vai acontecer. E como eles se comunicam? Na maioria das vezes por meio de periódicos, por meio de filmes, séries, com mensagens subliminares. Muitas mensagens subliminares que a gente pesca de vez em quando não são para nós. É para que eles possam ter uma comunicação mais fácil e rápida diante daquilo que eles fazem. E eu falo pessoas da elite que estejam espalhadas no mundo. A capa da revista é uma grande forma deles se comunicarem e traz muitas mensagens subliminares. E aí, nós que somos a massa,
A gente fica tentando entender o que ia acontecer ali. Para vocês terem noção, em 2019, na metade do ano mais ou menos, eu estava analisando uma das capas dessa revista, né? E eu avisei o pessoal, galera, olha essa capa. Tinha alguns aviões soltando aqueles rastros químicos, tinham remédios, tinham vírus. Eu falei, a chance da gente ter uma epidemia em 2020 ou uma pandemia é muito grande. E esse foi um dos vídeos que derrubou lá o meu canal também, com 1 milhão de seguidores em 2020. Eu falei isso em 2019. Eu tenho esse vídeo ainda hoje. Cara, tem uma pancada de gente. Provavelmente deve ter gente aqui assistindo nesse momento que assistiu esse vídeo lá e eles ouviram eu falando que em 2020 poderia ter uma epidemia ou uma pandemia. E realmente teve. Né? Quando foi ali em março, a gente começou a ouvir falar bastante sobre o espalhamento do Covid-19, lockdown e, começou toda aquela situação que a gente viveu. Isso foi de acordo com a revista. Nesse ano, a capa da revista The Economist, que foi lançada, todo final de ano eles lançam uma capa, né? A que foi lançada em dezembro, com base na agenda de 2026, ela mostra Cristiano Ronaldo, lá embaixo, chutando uma bola. Essa bola é o mundo, que aparentemente está um caos completo, um caos dominado por Donald Trump. Mas quando você olha de longe essa capa, esse mundo ele parece um vírus também, um coronavírus. Quando você tem uma quantidade de pessoas circulando no mesmo ambiente, de vários países, que no caso é a Copa do Mundo, e você tem vírus como uma super gripe que está rolando nos Estados Unidos lá, você tem aquele vírus Nipah, que assustou muita gente lá na África, por exemplo, na Índia, né, na região da África, da Ásia ali, né? E você tem outros vírus que possam causar o início de uma futura pandemia. Você vê que isso tudo pode ser uma grande armadilha, entendeu? Porque a gente pode estar vendo a versão 2.0 daquilo que já aconteceu lá em 2020. E por que isso? Porque para que eles implantem parte dessa agenda, eles precisam de um caos. Para que eles tragam uma ordem, eles precisam primeiro causar um caos. Por isso que tem aquele lema, né? A ordem pelo caos. Então, essa Copa do Mundo, ela pode ser o berço de algo maior que está por vir e que acabe trazendo algo pior para o mundo, às vezes pior do que aquilo que a gente já viveu em 2020. Não estou falando que realmente vai ser, eu falo que pode ser. De acordo Existem com indícios, né? Existem indícios. Thiago, uma coisa que sempre me pergunto, assim, a gente teve a pandemia, beleza, a gente conseguiu desenvolver uma vacina em um curto período de tempo para um vírus que foi, assim, muito forte, né? Algo muito forte. E aí a gente tem várias outras doenças, como câncer, como HIV, que até hoje não tem cura. Sim. Será que é interesse dessa cúpula, digamos assim, que manda no mundo, essa ordem que manda no mundo hoje? Porque Perfeito. como a gente até hoje, em décadas, não conseguiu a cura do câncer, do Sim. HIV, ou essa cura existe e ninguém sabe? A indústria farmacêutica, ela vai trabalhar muito com a recorrência dos seus clientes. Se eles curarem uma pessoa que está com câncer, essa pessoa para de dar lucro para eles. Quem controla hoje a indústria farmacêutica? A família Rockefeller. São aqueles que controlam petróleo no mundo. Provavelmente nos últimos dias, aí, nas últimas semanas, as pessoas ouviram muito falar sobre o fechamento ali do Estreito de Hormuz. Sim. Uma briga ali dos Estados Unidos, Israel e Irã, que envolveu o petróleo, por exemplo. O petróleo hoje é controlado pelos Rockefeller. Eu falei que o Trump, ele é uma marionete dos Rockefeller. Você vê que o Trump atacou ali Nicolás Maduro, na Venezuela, que é um país rico em petróleo. Você vê depois ele brigando com o Irã, que é um país rico em petróleo. Petróleo é energia. A energia que vai sustentar tudo aquilo que a gente falou sobre inteligência artificial, transhumanismo, é essa energia. E é por isso que Trump está indo em cima disso, porque quem tiver o poder sobre a energia vai ter o poder sobre o mundo. Quem tiver o poder sobre a inteligência artificial, os dados das pessoas, um banco de dados quase que infinito, sendo alimentado de forma brutal pela inteligência artificial, quem tiver o poder sobre isso vai ter o poder sobre o mundo. Então, Trump e os Rockefeller, eles estão lutando por isso nesse momento, tá? Mas quando a gente viu falar sobre o fechamento do Estreito de Hormuz, uma das primeiras coisas que falaram, na mídia principalmente, foi o quê? Pô, vai faltar remédio. Ibuprofeno. Por quê? Rockefeller, há décadas atrás, trocou a medicina natural pela medicina de petróleo. Por quê? Fazendo isso, eles, como controladores do petróleo, se tornam os donos da indústria farmacêutica. Eles lucram e lucram muito com isso. Se eles entregarem a cura de mão beijada às pessoas, boa parte do lucro deles já era, entendeu? E o controle também, né? E o controle também. Dinheiro é poder. O que eles querem não é nem o dinheiro, é o próprio controle da massa, o controle da população.